Fala corredores! Review de hoje é desse daqui, hein? Nike Pegasus 39. É o queridinho de muitos corredores por aí, não é por menos, né? Tá na versão 39 esse tênis, indo para 40. Então com certeza ele tem montes e montes de desenvolvimentos, de tecnologia que foram feitas ao longo dos anos, coisas que foram aprimoradas, enfim. Só que é aquela coisa, não é para todo mundo, né? Para mim, ó, não gostei do tênis. Esse aqui tá com 130 quilômetros rodados. Eu vou tentar devolver direto na loja, porque tem um problema técnico nele ali que eu vou comentar com vocês mais para frente. Se não for possível, eu vou tentar devolver junto à Nike. E se mesmo assim não for possível, ele vai ficar encostado. Eu realmente é um tênis que eu não vou usar, mesmo ele estando novinho assim, com 130 quilômetros. A única coisa que você vai ver é um pouquinho de desgaste aqui no calcanhar, mas faz o seguinte. Antes de mais nada, se você está pesquisando tênis de corrida e tal, e chegou nesse canal a primeira vez que caiu aqui no Ultra Runners, já clica no botão inscreva-se, ativa o sininho e curte o vídeo. E depois, ao longo do vídeo, não esquece não de colocar seus comentários. Mas faz o seguinte, vamos acompanhar essa história desde o começo. Qual que é o máximo de desconto que você pode fazer nesse tênis? Passado. Pechinchando, gente. Pechinchando. Qual que é? Tênis aí, o tal do Pego, não sei das quantas, né? Não quer levar. Pô, nem se eu falar que eu tenho um canal de corrida que eu vou falar desse tênis e tal. É o melhor mesmo. Aí, Nike, patrocina. Aí, ó. Patrocina. Eu tô falando aqui pra Nike patrocinar você, porque você não tá querendo comprar o tênis. R$750 na promoção, baixou o preço agora. Ah, então se baixou, você leva, né? Vou fazer isso por vocês, hein? Eu vou comprar o tênis então, vou fazer o review pra vocês, fechado? É isso aí, gente. Vamos conferir aqui, ó. Será que leva, hein? Duvido, Esse hein? aqui eu paguei quanto? Duzentão no Voa. Vou- Pagar 750 no Pegasus, mas é isso aí, vocês falaram que é bom, vamos ver se é bom mesmo, hein? Testar, hein? Testar, hein? Aê, finalmente vai sair então o review do Pegasus 39, mérito da minha esposa. Ela me convenceu a comprar esse tênis para vocês, porque olha, dá uma dorzinha, eu não estou acostumado a pagar esse valor não, mas agora nós vamos ter certeza se o preço faz diferença. Então, fica ligado nesse review, eu vou rodar aí pelo menos uns 500 km com esse tênis antes de emitir qualquer opinião. Amanhã mesmo eu já vou correr 30 km, então eu corri 30 km na sexta-feira. A ideia era correr 30 km no sábado, mas acabou que por compromissos aí, enfim, tinha alguns eventos do meu filho e tudo mais, não deu. Então amanhã eu vou correr os 30 km com esse tênis. Já vai ser o primeiro treino, já vai dar para ter uma boa ideia do que esperar dele. Fechado? Então acompanha o review aí. Bom, como vocês podem ver, é aquele negócio, né? Eu não estou habituado a pagar o valor desse tênis quando eu compro um tênis de corrida. Ele realmente está na faixa acima e, assim, é a primeira vez que eu compro um tênis nessa faixa de preço. E justamente eu comprei para aquela coisa, ver se vale a pena ou não. Quando eu vou observar um tênis de corrida, eu não acredito que o tênis vá afetar lá grande coisa a minha performance. Então, o aspecto que eu principalmente olho é o seguinte, a durabilidade dele e a questão da biomecânica, quer dizer, como eu me sinto correndo em relação à minha biomecânica para com o tênis. Esse é o aspecto mais importante. Então, se você falar assim, mas esse aqui vai me dar, sei lá, melhorar meu pace em, sei lá, quase nada, eu acho que o pace, esse tipo de coisa, você conquista com treino, não é com tênis de corrida. Aliás, se você quiser, tem um vídeo aí que eu fiz, que eu corri 21 km descalço. Então, se você chegou aqui agora, eu até corro descalço para falar de tênis, é bem interessante. Mas a ideia é o seguinte, não é falar que não, você não precisa de tênis. Não, não é isso. Eu só acredito que performance e tal não é o tênis que vai te oferecer. Mas, de qualquer forma, comprei esse tênis, fiz vários treinos, então para você ter uma ideia, eu comprei no sábado, no domingo de manhã eu já fiz 30 quilômetros com ele, depois eu fiz mais 3 treinos de 21, 2 treinos de 18, 130 quilômetros no total. Antes de chegar na parte ali do que eu experimentei usando esse tênis, eu vou dar uma ideia geral do tênis, não vou ficar falando muito parte técnica, porque se você entrar no site da Nike tá tudo escrito ali. Mas só para ficar aqui no vídeo uma coisa coesa, né? O drop de 10 milímetros, 32 no calcanhar, 22 no antepé. Ele tem a espuma dele do solado Air Zoom da Nike, ela é uma espuma bem responsiva, isso é bem interessante, já vou falar sobre ela, mas ela tem duas cápsulas de ar, uma no calcanhar e outra no antepé. Isso faz com que ele fique um tênis leve, um solado realmente leve, mas ele é muito interessante a espuma dele. Porque ela não dá nem para colocar na categoria de duro nem de macio.
Aí você fala, beleza, é médio. Só que é médio, mas ele dá uma sensação de maciez, porque quando você pega um tênis macio, tem alguns que ele não tem estrutura. Então, quando você pisa, ele cai para todos os lados, né? Você pisa, ele vê que o seu pé escapa para fora, para dentro e tal. Esse daqui não. Ele é um tênis que ele é firme, ele tem uma maciez necessária, porque quando a gente pega um tênis que tem um solado duro, depois de 30, 40 quilômetros, você começa a sentir uma certa dor no pé. Esse daqui você não sente dor alguma. Então você percebe que ele tem a maciez necessária, mas só que ele tem uma firmeza que também te dá uma certa resposta. Esse é um tênis que quando você corre, você sente que está tendo um retorno de energia. É diferente quando você pega aquele tênis macio que o pé afunda e não volta. Esse daqui você percebe que o pé ele amortece, mas tem um retorno de energia. Isso é muito bacana. E mesmo o solado dele tendo uma borracha, que ela é uma borracha mais dura, né? Então justamente para a questão do atrito, enfim, ele não tem aquela batida seca. E isso é muito legal também. Você precisa ter uma borracha dura para ter questão da durabilidade, só que a borracha dura você também acaba deixando o tênis mais rígido, então tem esses recortes aqui que deixa o tênis mais maleável, então você vê que ele tem pontos que foram pensados realmente de forma muito estratégica, quer dizer, ele mistura uma maciez com uma certa rigidez, com retorno de energia, uma borracha do solado dura para te trazer durabilidade num único tênis. O tecido é um mesh de dupla camada, embora ele tenha a parte aqui mais ventilada, né, áreas de respiro, é um tênis que ele é mais fechado, eu sinto meu pé mais quente nele, então não é algo que eu goste muito, eu acho que ele é um pouco mais quente do que deveria, tá? A parte do cadarço, perfeito, tal, embora que eu gosto de usar muito elástico, que eu acho que fica mais prático. A língua, ela é costurada no corpo do tênis, né? Então você coloca no pé e você vê que a língua não balança nada. Quer dizer, no quesito seguinte, depois que você colocou o tênis no pé, o clipe de contraforte ele tem uma borracha firme, então o seu pé não balança, é firme, mas não incomoda, assim, é super confortável. Então o seu pé fica estável aqui dentro, não balança, a língua não mexe, a palmilha também, ela não é diferente daquelas palmilhas da ASICS, que é fininha, quando você corre ela pode até sair fora, essa daqui não, é uma palmilha que ela é mais gordinha, né? Então ela é macia e tal, mas ela tem uma estrutura, ou seja, ela não vai ficar correndo. Agora é aquela coisa, é um tênis que a forma dele ela é mais apertada, né? Ele é mais fino aqui no bico, uma coisa que eu não gosto muito, então toda vez que eu coloquei esse tênis no pé, eu sinto apertado. Embora que todos os tênis que eu compro são 43, seja ASICS, Fila, Olímpicos, tal, são todos 43. Esse daqui é 44, então ele está num tamanho perfeito, só que eu sinto apertado. A mesma coisa, eu gosto muito de fazer, quando eu faço prova, eu sempre escolho prova na praia, porque eu gosto de correr na praia, acho que é uma vibe maravilhosa. Só que na praia você sempre molha o pé. Então é um tênis que eu jamais escolheria para correr, porque ele já é apertado. Quando entra água, tudo que tem espuma dá uma inchada, a meia incha, tudo incha. Então é uma coisa que ia ficar realmente apertado, não gosto. Eu até, quando eu vai molhar, eu esparadrapo todos os dedos, então por conta do bico ser mais fechado, é algo que me incomoda. Agora, uma coisa que achei sensacional nesse tênis é o seguinte, o bico dele é mais baixo. Então, o que acontece com isso? O seu dedão não levanta. O fato do dedão não levantar, provavelmente, assim, como ele está com 130 km, eu não sei, né? Mas ele dificilmente vai furar o dedão aqui, porque ele segura o seu dedo para baixo. Então você não fica levantando o dedão e aí depois aparece, fura tudo, né? Então, aquela coisa. Embora eu comentei que ia fazer o review desse tênis só quando eu chegasse nos 500 km, eu não vou chegar nos 500 km com ele, então... por isso que eu estou fazendo o review com 130, mas certamente o dedão não vai furar aqui com esse tênis. Do que é importante assim para mim, se você falar, recomenda esse tênis? Ué, padrão de qualidade da Nike. O que é o padrão de qualidade deles? Acabamento perfeito, sabe, as aplicações aqui são todas impecáveis, não tem... se realmente o tênis é muito bem acabado, um material de qualidade, esse tênis está com 130, seguramente eu corri o quê? 10 km, 10% da vida útil dele. Então é um tênis que seguramente passa dos 1.000, 1.200 km, você vai conseguir correr com ele. Justamente por conta disso. A borracha do solado é firme, é resistente e tudo mais, é um tênis que... assim, impecável. Só que agora vamos ao que importa. O que aconteceu, né? Eu estava correndo com esse tênis
E eu sentia isso principalmente andando. Quando eu terminava o treino, eu ia pisar, eu sentia que o meu pé ele caía para a parte de dentro, tanto o pé esquerdo como o pé direito. O pé direito vinha para o lado de cá, assim. E aí eu falei, mas caramba, que porcaria esse negócio, né? Ficava vindo para cá e me incomodava isso. Até o ponto que eu fazendo os treinos, eu comecei a sentir que a parte de dentro do meu pé, aquela parte de baixo do solado que tem a curvinha do pé, estava começando a meia, a roçar muito ali. Eu falei, mas caramba, esse negócio aqui, o que está acontecendo? Meu pé está entrando muito, ele está raspando na parte de cima da palmilha. E aí, por isso, a ponto de, assim, não chegou a fazer bolha, nada, mas eu percebi que estava atritando. Então, o que eu fiz? Eu coloquei marcadores cinemáticos no tênis, na minha perna também, e fui fazer uma avaliação biomecânica. Eu coloquei a câmera lá, coloquei uma lâmpada para aumentar um pouco a luminosidade e fui filmar a minha corrida. Então, eu filmei o quê? Parado, andando a 6 km por hora e correndo a 12 km. A ideia não era nem ficar correndo muito, era só para ver a diferença desse tênis comparando com o T2, que é um tênis que eu costumo falar aí com vocês, que o meu T2, para vocês terem uma ideia, tá só com 1.500 km rodado. 1.500 não, né? Tá com 1.470. Então, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela aqui. Dá uma olhada aqui no Pegasus 39. Olha que interessante isso aqui, ó. O que eu fiz? Subi na esteira, estou parado. Aqui eu estou medindo o meu ângulo de pronação. Então, pronação para dentro, supinação para fora, né? Então, o ângulo de pronação é 9,4 graus. Aqui é negativo, tá? Todos eles negativo. Supinação positivo, pronação negativo, mas enfim. O pé esquerdo, parado, 9,4 graus. O pé direito, 10,7. Quando eu começo a andar, olha que interessante isso. Olha como o pé prona para dentro, ele derruba para dentro, né? Ele foi de... Quanto? Foi de 10,7 o pé direito para 20,1 graus, ou seja, ele teve uma diferença, um desnível ali de 9,4 graus de pronação. E o pé esquerdo saiu de 9,4, foi para 20,7 graus, ou seja, ele teve uma pronação ali de 11,3 graus. Isso é uma coisa assim, é uma pronação severa, muito grande. Isso andando, né? Então você vai ver, aí é aquela coisa, já vou deixar aqui que essa análise eu estou fazendo de acordo com a minha pisada. Se com você não acontece, beleza, tá? Mas se acontece, fique sabendo que pode ser um problema do tênis. Isso não acontece com outros tênis por aí. E agora correndo. O pé direito foi para 21,6, ou seja, teve uma diferença de 10,9 graus. O pé esquerdo foi menos. Você vai ver que ele teve 4,7 e 6,6. Por que ele é diferente de andando e correndo? Porque quando você está andando, você tende a pisar mais com o calcanhar. E quando está correndo, eu tendo a pisar mais com o médio pé e antepé. Desculpa. Eu não ando tanto, eu não piso, assim, eu não entro com o antepé, mas o médio pé e o antepé é o que eu mais uso, então por isso que tem essa diferença. E isso que eu estou falando em relação à pisada é exatamente isso. Você pode ver aqui, ó, que correndo ficou em 6,6 graus ou 4,7 no pé esquerdo, contra andando 11,3. Então você vê que tem relação com a forma como você pisa. Aqui também vale lembrar que eu filmei, foi uma corridinha ali de 30 segundos e eu não fiquei escolhendo a minha passada que tivesse o maior desnível. Eu peguei aleatório, tá? Eu fui aqui, entendeu? Dei uma olhada aqui mais ou menos e escolhi para traçar os ângulos. Agora, quer ver, ó? Deixa eu pôr em câmera lenta e olha que interessante, vocês vão observar, ó. Olha como o pé ele prona, tá vendo? Ó? Olha como a pronação é excessiva. Quando eu piso, a hora que no momento de resposta à carga, né? Você vai ver como o meu pé ele entra, né? O tornozelo entra. Isso acontece tanto andando como correndo, ó. Só que lógico, andando é um pouquinho mais devagar, né? Agora vamos pegar o Fila T2. O Fila T2 é um caso interessante porque esse tênis, antes de mais nada, ó, dá só uma olhada nisso, ó. Tá com 1.500 km rodado. Ele não tem mais nem material de solado aqui, mas vale a pena porque eu estou comparando com um tênis que já está no fim da vida útil, aliás, já está na hora extra dele já, né? Então, você vai ver que a pronação dele é próxima, aliás, é menor do que a do Pegasus. Então, olha que interessante. Em repouso, né, parado, 10,4 graus no pé esquerdo, 12,7 no direito. Andando, o meu pé direito vai para 19,9, ou seja, foram só 7,2 graus, coisa que no Pegasus era acima de 10 graus, né? E no pé esquerdo, 3,1 graus. Olha a diferença, hein? 3,1 graus.
Correndo, o meu pé direito foi para 6,8 graus de diferença e o pé esquerdo somente 0,1 grau de diferença. Olha isso. Veja que nós estamos comparando, eu não vou, daqui a pouco a gente olha os números certinhos, mas o meu pé esquerdo lá acho que era 4,4 e 6, alguma coisa. Aqui foi 0,1. E o pé direito meu aqui foi 6,8, enquanto que no Pegasus 39 foi aqui. Foi 10,9. Isso daqui é simplesmente você contar os dias para conquistar uma lesão. Por quê? São dois pontos que afetam. Você vai ver que a pronação excessiva ela é um causador de lesão e você tem também a velocidade de pronação. Lógico que quanto maior o ângulo de pronação, maior vai ser a velocidade. Você tem que percorrer, né, um ângulo muito maior, a velocidade vai ser maior ainda. Então olha que interessante aqui, ó. Vamos colocar isso em câmera lenta e olha como não acontece essa pronação que acontece com o Pegasus. Ó. O meu pé direito realmente tem maior. Ó. Veja que o esquerdo praticamente não tem, ó. Ele não tem essa pronação. Ó. Se você olhar o alinhamento dos marcadores cinemáticos aí, ele fica praticamente alinhado. Já o pé direito, sim, ele tem uma pronação um pouquinho maior. Ó. Você percebe que o calcanhar, ali, o tornozelo, aliás, ele dá uma jogada ali para dentro. Ó. Aqui é bem naquele ponto que eu citei. Ó. Aqui, ele tem essa jogada aqui, mas é muito menor. Isso daqui você pisando, fazendo um treino de 2, 3, 4, 5 horas... vai causar lesão se você tiver um tênis que causa essa pronação. Então veja que no caso do pé esquerdo, nós estamos falando de um que é 0,1 contra 4,7 ou 6,6 e o pé direito nós estamos falando de 10,9 contra 6,8. Ou seja, é de um tênis que está rodado a 1.500 km. Então, meu objetivo com esse vídeo é o seguinte. É curioso, né? Falar do tênis. O tênis é ótimo? Sim, é ótimo. O acabamento é perfeito, o material é ótimo, é um mix ali de produtos de, sei lá, ótimo acabamento, tudo. Só que eu não posso usar. Se eu usar isso aqui, eu vou ganhar uma lesão e eu não quero. Então, vou tentar trocar o tênis, se não for possível, vai ficar parado aí, realmente não posso usar. Então fica para vocês a informação, quer dizer, coloca aí nos comentários se isso já aconteceu com vocês, se você sentiu também esse tipo de comportamento no tênis quando você está correndo, se você de repente comprou tênis, está lá começando a correr agora, falar, quer saber, eu vou comprar um tênis, a compra segura, né? Vou comprar um tênis bom, caro, tal, de marca famosa e acha que vai dar certo. E às vezes não dá certo. Então, fica ligado, vê aí o comentário também das outras pessoas que com certeza o pessoal vai deixar comentário aí e vai colocar a percepção deles. Mas no caso, para mim, complicou, enfim, então como eu já tenho, assim, é aquela coisa, eu já comecei a sentir dores correndo. Então, para vocês terem uma ideia, hoje é quinta-feira, final do expediente, eu vou sair para correr, eu vou no mínimo 21 km. Então, eu tô com um volume alto de treino. Eu não sei se eu vou fazer 21, 23, talvez se tiver inspirado até uns 30. Mas eu tô com volume alto e a dor tá vindo, eu percebo que não é em relação ao treino, mas em relação ao tênis. Então hoje eu vou fazer o quê? Vou sair com um T2 aí de 1.500 km. Fica ligado nos próximos reviews. Minha ideia é sempre fazer um review assim mais objetivo, o que é o tênis, como é que ele se comporta no pé. Então não esquece não, hein? Se inscreve no canal, deixa seus comentários e vejo vocês no próximo review. Falou!